Estamos chegando aqui na casa do Manuel Mesquita Neto, o conhecidíssimo Manelzinho da Betilde, ex-jogador de futebol. Vamos entrar na sua residência para contar um pouco da sua história. Estamos aqui com o Manelzinho. Manelzinho, prazer estar aqui na sua residência para conhecer a sua história como atleta de futebol. Você que deu muitas glórias às torcidas do Guarani e do Icasa de Juazeiro do Norte. Prazer estar aqui na sua residência. Boa tarde. É uma satisfação muito grande e uma alegria em estar sendo entrevistado por esse programa da Rádio de Pentecoste, com o Carlinho Paivas e o Nelson Martins. Me conte a sua história. Como é que foi a estadia, como é que foi a sua ida para o Icasa e para o Guarani de Juazeiro? Em qual ano aconteceu? Olha, Carlinho, a minha história, eu iria primeiro começar de Pentecoste mesmo. Porque eu saí daqui em 66 e fui para Ubajara, onde o doutor Belmino, que foi aqui de Pentecoste, estava lá e veio me buscar para jogar em Ubajara. Mas eu já estava listado para o Exército, né? E quando eu cheguei lá, eu passei 6 meses. Eu saí lá quase às escondidas, porque era um lugar muito bom, mas eu tinha compromisso, né? Compromisso com a vida militar. Então eu fui para Fortaleza, servi o Exército. Estava já no final da minha gestão lá no Exército, e o pessoal do Icasa vieram me procurar. E me ofereceram um saláriozinho a mais, né? Porque naquela época, acho que nem o Pelé não ganhava o suficiente do que ele merecia. E eu procurei, pensei um pouco e resolvi. Eu estava perto da baixa do Exército e resolvi ir para Juazeiro. Eu cheguei em Juazeiro no dia 1º de maio de 70, no dia da inauguração do Rumeirão. E lá foi o Fortaleza, Ferroviário e Cruzeiro, fizeram um triangular. E daí para frente começou o campeonato juazeirense, onde eu tenho essas faixas aí, que ganhei lá pelo Icasa, e passei assim uns 5 anos, onde eu tive muitas alegrias e acho que dei muita alegria a muita gente. Ô Manelzinho, eu gostaria que você fosse contando a sua história aqui com a galeria de fotos sua. Você me acompanha aqui, o nosso cinegrafista Nelson vai mostrando aqui as fotos. Essa sua primeira foto aí foi por qual time? O Icasa, né? Foi onde eu consegui me profissionalizar no futebol. E aí não deu certo por isso, eu não tinha acertado nada com eles, porque eles queriam pagar o mesmo salário que pagava como amador. E eu saí. Eu vim para Fortaleza, procurei o calor do ar, não deu certo, voltei para Fortaleza e já tinha casado e já tinha nascido um filho, meu filho, né? Souza, na Paraíba, e estava me procurando. E eu cheguei lá, acertei com esse time para ir para Souza. Passei 6 meses lá. Era o Atlético de Souza, que hoje disputa o Campeonato Paraibano. E depois desses 6 meses eu voltei para Juazeiro. Minha família tinha ficado lá, tinha ficado aqui, né? E eu fui para lá de novo e aí voltei. Quando eu cheguei em Juazeiro, aí estava o pessoal do Guarani me procurando. Foi quando eu acertei um contrato de 9 meses com o Guarani, já era profissional. Mas eu não só cumpri 4 anos, 4 meses. E fui embora para São Paulo. E a minha história, né, não é terminar aí, porque eu parei praticamente de profissionalismo no Guarani. Mas em São Paulo eu joguei em muitos times, assim, amador, né? E hoje eu estou sendo aqui entrevistado porque os jovens, esse pessoal do futebol, não me conhecem. Assim, os mais antigos me conhecem, sabe, da minha história, né? Mas esse pessoal amador, que joga agora nos times amadores e não sabe quem sou eu pessoalmente e profissionalmente, né? Então eu tenho assim uma experiência da parte profissional do futebol. Eu acompanho o futebol desde criança e até hoje já estou com 70 anos e nunca deixei, sempre estar atualizado no esporte, que é a coisa que eu mais adoro, que eu mais lembro, que foi a minha profissão. Manelzinho, você está com uma faixa aqui no seu peito. Eu estou vendo aqui pela data da faixa 1969. Esse ano, o que aconteceu na sua vida nesse ano? Olha, Carlinhos, é incrível essa parte aí,
Porque para mim, não é querendo rebaixar ninguém nem nada, mas eu fui campeão em 69, mas para mim a melhor partida que eu achei... Campeão pela seleção de Pentecoste. Não, essa parte já é uma coisa que está se vendo, né? Mas eu acho que a melhor partida que eu joguei no Presidente Vargas foi desclassificando a seleção de Juazeiro, porque era um terror, né? Era o melhor. Todo mundo, quando tinha o comentarista Paulino Rocha, que ele fazia o comentário e ele já conhecia o time de Pentecoste e o time de Juazeiro. O time de Juazeiro tinha uma defesa da altura dessa porta. Tudo gente... E nós éramos tudo baixinho, né? Mas com a humildade e aquela força de vontade, nós conseguimos vencer essa partida de 3-1. Por sinal, teve o Luciano Dias, que fez um gol até de bicicleta. Então, essa aí foi uma parte importante demais, porque abriu os olhos do pessoal de Juazeiro e eles chegaram a me procurar. Mas esse título foi uma das coisas mais importantes no esporte de Pentecoste. E eu tenho a honra de falar isso, porque aqui nós tivemos muitas pessoas, e tem, né, de recurso e tal, e saiu 3 jogadores para a seleção de Pentecoste dessa humilde casa, de uma humilde lavadeira de roupa, que chama-se Dona Betilde. E o outro título pela seleção de Pentecoste foi em 1971. Como é que foi esse jogo? Com quem? Contra quem? Esse título, Carlinhos, foi uma coisa que eu assisti, mas eu estava acidentado, sabe? Mesmo do futebol. Eu já estava em Juazeiro quando o capitão Arialdo foi lá me buscar. Por sinal, trouxe eu, o Bartolomeu, que era um goleiro, e o Pirajá. Então, em 71, nós jogando na semifinal, eu tive a perna fraturada nesse jogo. E então eu assisti a final com a perna engessada. Foi contra Maracanaú, entendeu? Então eu recebi aquilo como uma alegria, era mesmo que eu não ter sentido nada. Mas lá era amador, então o time lá não aceitava, assim, não era bom que eu voltasse para lá, porque eles não iam querer pagar. Mas tinha aqui o prefeito, o seu finado Antônio Carneiro, que me pagou todos os 2 meses que eu passei aqui com a perna engessada e só fui para lá para quando estava em condição de jogar novamente. Pois é, Manelzinho, de muitas glórias, de muitas alegrias. O Manelzinho hoje vive em Pentecoste. Natural da cidade de Pentecoste, no Ceará. Hoje com quantos anos, Manelzinho? Hoje, Carlinhos, eu estou com 70 anos e quase uns meses, né? Porque eu completei em setembro, dia 29 de setembro, 70 anos. Faz alguns meses. E estou acompanhando o futebol, que para mim é o meu lazer. É a coisa que eu lembro muito, que foi a minha profissão. E eu hoje sou conhecido dos mais antigos, né? E eu tenho quase certeza que as pessoas, esse mais jovem, se verem essa reportagem, talvez eles procurem saber quem é o Manelzinho. Manelzinho, se você fosse destacar na sua vida, no seu início de carreira no futebol, quem você agradeceria? Porque nós sabemos que sempre no início da carreira nós temos aquela pessoa que nos impulsiona, que dá aquela oportunidade. Quem você destacaria? Alguém na sua lembrança poderia ser destacado? Olha, Carlinhos, eu tenho a agradecer a várias pessoas, mas em primeiro lugar, quem abriu as portas para mim no futebol chama-se Arialdo Moreira. Antes dele, teve o Hélio Campelo, que ele tinha um timezinho, que nós saímos do time do Hélio Campelo para o segundo quadro, e para aspirante e para a seleção principal. E daí foi quem abriu as portas, foi o capitão Arialdo, porque ele me deu uma chance. E depois ele conversou comigo, porque você sabe que aqui o pessoal de Pentecoste, nascido aqui, mesmo que seja convocado, ele não serve o exército. Mas eu contei a história para o Arialdo, ele já sabia. Então ele falou, não, pode deixar que eu dou um jeito. E eu fui para Ubajara, depois de 6 meses que eu tinha me apresentado em 67. E aí eu acho que foi o capitão Arialdo que abriu as portas para mim. Em qual ano o Manelzinho pôde perceber, não dá mais, preciso pendurar as chuteiras? Tem lembrança desse ano? Olha, Carlinhos, teve vários fatores, né? Por exemplo, quando eu joguei na semifinal,
contra o time de Itapajé, que eu tive a perna fraturada, eu achei que aí que o jogador de futebol, quando ele é acidentado, ele procura sempre se recuperar. E eu procurei sempre me recuperar. Eu tive uma prova disso, porque eu mesmo senti, que eu pensava que não ia voltar mais. E qual ano era esse? Isso foi em 71. E de lá para cá, eu tive uma caída no futebol mesmo. Mas eu não deixei de jogar, não. Eu deixei o profissionalismo e fui embora para São Paulo. E lá eu joguei em vários times de subúrbio, lá chama Vaza, né? E esse foi, assim, uma recuperação para esse tipo de jogo. Mas para profissional não dava mais. Manelzinho, hoje, você recordando a época em que você jogou no estádio municipal, de chão, hoje a gente viu o nosso estádio gramado, vai ser inaugurada agora a iluminação. Já pensou, Manelzinho, nos dias de hoje, com o futebol, você era dito como o carrasco do ataque da seleção de Pentecoste. Lembra de algum gol que marcou um título, que marcou um momento em especial do Manelzinho? Olha, Carlinhos, você sabe que o gol é válido. Qual o gol mais bonito? Então eu achei que foi um gol que eu fiz contra eu não estou lembrado agora, pela seleção de Pentecoste contra o Bajara, né? Que foi quando nós fomos campeão a primeira vez. Um dos gols eu fiz logo no começo do jogo. E nessa época eu estava jogando até de centroavante, não era ponta direita. Eu cheguei... A sua posição de ofício era ponta direita? Não, era porque fui jogar de ponta direita quando eu cheguei no Icasa. Mas aqui na seleção de Pentecoste eu era centroavante, entendeu? E isso é uma coisa muito engraçada, porque dificilmente a gente vê um centroavante baixinho, né? Depois eu joguei contra vários times aí pela seleção de 69 como centroavante. E fui de ponta direita quando cheguei em Juazeiro, porque lá no Icasa teve muitos jogadores bons, e não naquela posição. Por exemplo, Geraldinho Saravá era um centroavante que hoje tem a maior história do Castelão, me parece, né? De gols. E tinha outros tinha o Braz, que veio de Alagoas, veio outros, e aí me colocaram de ponta direita. E aí eu fiquei até terminar o meu contrato, e foi que eu saí de casa e não cheguei a jogar mais de profissionalismo. Manelzinho, eu sei que estamos aqui hoje na sua residência, conhecendo a sua história, conhecendo as suas glórias, e a gente observa ainda muitas relíquias guardadas aqui no seu arsenal. Aqui está a camisa que o Manelzinho vestiu na época em que defendeu o Icasa de Juazeiro. Essa camisa tem alguma história em especial? E esse número 7, aí, o que pode lembrar aí na cabeça do Manelzinho? Olha, Carlinho, essa camisa, às vezes eu brinco com as pessoas, né? Porque teve uma época que o Garrincha estava excursionando pelos interiores dos estados, né? E onde tinha dois times, ele jogava um tempo por um time e um tempo por outro. Então, quando ele foi jogar, ele foi para Juazeiro e chegou lá, foi feito um jogo amistoso contra o Guarani. E ele jogava um tempo por um e jogava por outro. Então, ele terminou o primeiro tempo, ele jogando pelo Guarani. Nós perdemos de 1-0, gol do Garrincha. Mas aí eu falei assim, o Garrincha foi meu reserva, rapaz, porque ele entrou na minha posição, e aí eu tive que sair, porque só existia um ponto direito e tal. Então, aí eu saí, eu falo na brincadeira, né? E o Garrincha foi, na minha história, foi meu reserva. Aqui a gente pode observar, Manelzinho, que você guarda com muito carinho, né, com muito amor, com lembrança, boas lembranças, algumas camisas, algumas faixas, essa faixa que você está aí no seu peito, e aqui tem outra faixa, né, que também é do Icasa. Aqui na faixa está escrito Hexa-campeão em 1970. A história dessa faixa. Essa história, Carlinhos, é muito assim, relativa em relação ao passado do Icasa, né? Porque no campeonato lá ele chegou aí, aquilo ali, ó. Em 70 ele aí foi. Aqui outra. Aqui já tem outra. Aqui é
octacampeão em 1900 segura para a gente mostrar, em 1965 e 72 também. 1965, 72. Então, essa camisa, Essa faixa mostra algo que eu fiz pelo Icasa, né? Compensação, a história do futebol é sempre as lembranças que a gente deixa do passado, e é uma coisa que me faz muito lembrar, porque eu tenho guardo com o maior carinho, e de vez em quando eu dou uma olhadazinha para recordar, né, um passado que eu gosto muito de ouvir, um passado, principalmente histórias do passado. Eu gosto demais. Então eu acompanho futebol porque para mim é o meu lazer atualmente, né? Porque nem porque tem muitos jogadores que eles ficam em condição ainda, até com uma certa idade, ainda bate uma bola. Mas eu não consigo, porque eu tive a fraturada e eu tirei água do joelho lá em São Paulo umas 2 vezes. E aí fiquei sem condição de dar nem um chute na bola. Então, mas acompanhar o futebol eu acompanho direto, em todos os cantos. Manelzinho, o Manelzinho, aqui nós temos aqui, a gente já falou sobre a seleção de Pentecoste, bicampeã nos anos de 1969 e 1971. O Manelzinho, mesmo tendo encerrado a carreira de futebol, hoje é aposentado aqui na sua residência, ao lado da sua esposa. Qual a vontade que o Manelzinho ainda tem, treinador, de poder ajudar de alguma forma a nossa Liga Desportiva? Qual é o sonho, qual a vontade do Manelzinho, o momento atual? Olha, Carlinhos, a vontade a gente sempre tem, porque um passado, onde a gente aprendeu alguma coisa, a gente ainda grava, ainda tem gravado, né? E principalmente na parte de futebol, que eu não deixei passar aquelas lembranças de como jogador, e eu acho que eu aprendi alguma coisa. Só que aqui o que a gente quer fazer de alguma profissão que teve, a gente precisa ganhar alguma coisa, né? Mas infelizmente não surgiu assim uma pessoa, um dono de time de futebol, para me experimentar, até sem eu digo, né? Se quiser me experimentar, eu aceito e vou com todo prazer. Manelzinho, alguma coisa a acrescentar aos internautas do blog Interpaiva, da TV Interpaiva? Fique à vontade. Algum agradecimento em especial? Olha, Carlinhos, só em ter essa reportagem aqui já é um agradecimento, porque o Pentecoste todo já sabe da potência que o seu programa tem, o Nelson ainda mais aumentou aquela expectativa das pessoas conhecerem alguém, né? Através do seu programa. E eu já fui lá no programa da Interpaiva, uma certa vez. E essa expectativa, a gente sempre fica na expectativa de... Às vezes tem um probleminha na família e tudo, e a gente procura superar com aquela humildade e tendo clareza no que fala, né? Porque eu não vou dizer que eu não tenho, assim, vamos dizer, um recurso e tudo, por causa de alguém. Não, eu acho assim, quando me perguntam, eu não sou de chegar e meter o pau, como se diz, né? na gíria, né? Eu acho que eu dou a resposta mais certa que qualquer pessoa pode dar. Quando fala, Manelzinho, você já foi campeão, você tá bem, como é que você está a sua vida? Apenas eu respondo humildemente, eu estou do jeito, a minha vida está do jeito que Deus quer. Tá certo. Manelzinho, gostaria de lhe agradecer por essa entrevista e lhe desejar boa sorte. Dizer de que as portas do futebol de Pentecoste estão abertas para você, porque você é uma lenda viva na história desse futebol. Você é bicampeão. Jamais alguém vai poder apagar a história do Manelzinho da Beltige. Pois é, Carlinhos, eu agradeço. E é muito louvável quando a gente vê um elogio de uma pessoa de um programa de rádio e agora da Interpaiva, porque a gente fica envaidecido. Eu fico muito alegre. Souber como é que eu estou aqui,
porque eu sei que muita gente vai saber e vai ver. E, por sinal, eu tenho um filho em São Paulo, um casal de filhos. E se Deus quiser, eles vão ver. Vão me ver. O nome deles? O nome do meu filho chama-se Manuel também, né? Manuel Lucena de Mesquita Júnior. E a minha filha é essa aqui. Carina Lucena de Mesquita E parece Júnior. que tem netinho aí, já teve netinho, né? Teve, tá aqui, ó. Tá aqui ela. Tá aqui. Pronto, tá aqui a netinha. Mostra aqui a netinha dele, ele é aqui. vou mostrar. Ele fala com muita alegria, no olhar já dá para perceber. Nelson. Pode focar todinha a fotografia, que tudo é família. Pronto, a família ali. Aí eu explico quem é. Aquela é a mãe desse garoto e é a mulher do meu filho. Meu filho é aquele ali, de camisa rosa. Mostrando aqui a família, a família do Manuelzinho. Vamos já mostrar ali. O Joel e o Nita também foram atletas. Foram atletas. Tá ali o Nita? Tá certo, tá ali participando. Participou também do primeiro título. 69. O Nita, o Joel não, o Joel já veio depois. Foi depois. O Joel foi depois. Manuelzinho, alguma coisa a acrescentar aqui para os internautas da Interpaiva? Olha, Carlinhos, eu não sei, eu queria falar uma coisa, mas eu não sei se é importante, assim, porque todos nós temos dificuldade na vida, né? E eu tenho, assim, dificuldade... Está passando por dificuldades financeiras. Exatamente, é exatamente. E faça um apelo aí aos seus amigos, às pessoas que poderão ajudar o Manuelzinho de alguma forma. Faça aí o seu apelo. Carlinhos, eu falo para meus amigos, eu queria dizer para meus amigos, porque em qualquer momento a gente tem que dar uma volta por cima da vida, né? E alguns amigos meus que estiverem ouvindo ou vendo, e que se puder me ajudar, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de ajuda, porque eu estou passando uma fase meia negra, né? E não é só eu, né? É muitos, mas eu falo a minha parte, porque é uma coisa que a minha irmã, quando ela me levou para me curar daquela doença lá, ela falou, vá para Pentecoste, que é lá que você tem os amigos que podem lhe ajudar. Agora, Carlinhos, eu queria citar aqui uma coisa. O que eu nunca esqueci, desde o dia que eu vi a minha mãezinha sentada ali, e eu do outro lado, a minha mãe falou um dia para mim, meu filho, para você só Deus. E eu fiquei com isso gravado aqui. Que hoje eu não tenho outras palavras. Mas Deus não esqueceu de você. Exatamente, Carlinhos. Com certeza, porque eu sobrevivi de uma doença que não escapa, né? E eu tive dar a volta por cima e fazer o possível, né? Porque você sabe que as pessoas, quando muitos têm aquele vício de beber ou de outras coisas, dificilmente escapa, né? E eu dei a volta por cima, por quê? Porque eu acredito muito em Deus. Eu vou na missa, eu não vivo direto na missa, mas eu tenho as minhas partes que eu conheço da Bíblia. Meu pai era evangélico, mas eu nunca fui para o lado de evangélico, por quê? E nem vou assim, porque eu não quero misturar. Se eu sou católico, eu tenho que ir para a minha parte, meu lado de católico, né? Então, é isso. Mais uma vez eu digo, aos meus amigos, alguns amigos, se puder, eu estou precisando de uma ajuda, sim. Se alguém quisesse lhe ajudar, como faria? Tem alguma conta no banco ou entregaria a você mesmo? Como seria a ajuda que você gostaria de receber? Olha, Carlinhos, tem vários locais, né? Porque, por exemplo, eu tenho o Nelson Martins, você sabe que o pai dele foi meu companheiro de seleção, né? E o Nelson, local mais adequado seria lá no Nelson, ou procurasse você, assim, de uma certa maneira, e para você se dirigir a mim e fazer essa contribuição de falar a respeito da minha vida. Nós iremos reforçar esse apelo também pela 98,7 no programa Momento Esportivo. Manuelzinho, obrigado pela entrevista e te desejo boa sorte. Saúde é o que mais interessa para nós, para as nossas vidas. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, meu povo, meu desportista de Pentecoste, porque eu adoro a todos, que muitos me aplaudiram, apesar da idade, né? Mas eu desejo que felicidade para todos. Tá aí. Conhecemos um pouco da história do ex-craque de bola, que defendeu as cores do Icasa, do Guarani de Juazeiro, que
que defendeu as cores da seleção de Pentecoste, bicampeão em 1969 e 1971. Manuelzinho é o nome dele, o carrasco dos adversários.